Olá, pessoal, seja bem-vindo. Que legal. Eu estou fazendo esse webinário nessa última aula da série, em plena sexta-feira. Ela faz parte da série A Jornada do Expert em TI. Então, é uma série de vídeos focado em System Center que eu estou apresentando, né, todo o poder da solução, toda a jornada, né, de um profissional para diferenciar no mercado, ter um posicionamento melhor utilizando a ferramenta do System Center. Seja você que trabalha numa pequena empresa, média empresa ou grande empresa, como você reaproveitar, né, a ferramenta para você ter um potencial enorme, para reduzir custos e ter tudo mais. O tema de hoje que eu vou falar vai ser como você ter uma TI de maneira sustentável. Como assim uma TI sustentável? Uma TI que você consegue automatizar. Um Service Desk de maneira que você consegue automatizar todas as suas tarefas, que não só para TI, mas desde o pessoal da jardinagem que abre um chamado, desde o pessoal que vai fazer pessoal da elétrica, qualquer pessoa vai utilizar a sua central de serviço para fazer todo o processo, né, chamado, requisições e também automatização. Hoje é um conteúdo bem interessante que eu preparei. A partir de agora, eu vou estar inicializando. Então, antes de começar, o que você vai fazer? Bacana, Marcos, obrigado por responder. Show. O que vocês vão fazer? Pega um papel, um caderno que seja, desliga o WhatsApp aí, fecha suas abas navegadores, pega uma água, porque vou começar esse conteúdo que eu preparei com vocês, um conteúdo muito especial, ok? Um conteúdo bem diferenciado, inédito. É um conteúdo que eu não passei por lugar nenhum ainda, não transmiti ele. É mais treinamentos fechados que eu tenho, ou workshops que geralmente eu faço em cliente. Então é realmente um conteúdo exclusivo, ok? Então bora lá. Bem-vindo. Hoje é a quinta aula e uma aula bônus da Jornada do Expert. Hoje eu vou estar falando sobre automatização e gestão de TI, não só de TI, mas todo o ecossistema do seu data center, desde o fornecimento de serviço ao provisionamento automático, utilizando as ferramentas do System Center, que é o System Center Orchestrator e o System Center Service Manager. Para quem está participando pela primeira vez dessa aula, desse webinário, meu nome é Guilherme Maia, eu trabalho como especialista hoje com foco em soluções de System Center e soluções de nuvem. Eu tenho já dezenas de certificações aí, também sou MCT, atuo também nativamente com as comunidades da Microsoft, um programa do MTAC, então participa aí ajudando sempre trazendo conteúdo para vocês, né? Então essa iniciativa é uma iniciativa dessa jornada, então são 5 aulas que eu preparei para estar falando para vocês sobre esse conteúdo. E para a gente começar, né, eu tenho que dar uma introduzida o que é o System Center, porque nem todo mundo aqui conhece o System Center. Então só para a gente passar aqui, dar uma passada aqui rapidamente. Hoje o System Center é dividido em 3 camadas. Eu tenho a camada de infraestrutura, que envolve toda a parte de gestão desde o meu ambiente físico, virtual, minhas nuvens privadas, meu ambiente público, seja ele Microsoft, Amazon, toda a nossa infraestrutura. E dentro da infraestrutura a gente tem 4 ferramentas, é uma suíte. Então, são um total de 6 produtos. Do lado da infraestrutura, a gente tem 4 produtos, que são o Virtual Machine Manager, é a solução voltada para o gerenciamento de ambientes virtuais, ambientes de virtualização, seja ele VMware, ZenServer, Hyper-V, e também todo o gerenciamento de rede, então gerenciamento de redes virtuais, como você gerenciar load balance, gerenciar virtual networks, logical networks, então todo esse conceito lá você consegue entregar como software definido por rede, né? Então você consegue fazer hoje, que é um conceito muito novo, que é o software definido por rede definida por software, e também storage definido por software. Toda hiperconvergência, você consegue também gerenciar storage, suas storage HBAs em iSCSI e SMB, então você consegue gerar multiplataforma, ok? O segundo produto é o Operation Manager, voltado para o monitoramento. Essa ferramenta é muito legal, ela é uma ferramenta muito madura também, que ela permite fazer todo o monitoramento desde o seu servidor a monitorar seus serviços através dos Managed Pack, que é o core, né, que é a base do Operation Manager. Eu consigo monitorar, não só monitorar o up-down. Muita gente acha que monitorar é up-down. Eu chego em cliente e diz, eu estou monitorando aqui com ferramenta da CA, o Spectro, eu estou monitorando com os apps, ferramentas open source, Nagios, mas quando você for ver, o cara está monitorando só SMTP ou só um monitoramento via propriamente, né, um SMP, o up-down. Isso não é monitoramento, esse faz o monitoramento então, através dos Managed Pack, também conhecido como MIBs, né, em algumas outras ferramentas, permite você fazer um monitoramento completo. Se hoje você tem um ambiente de Exchange, você quer monitorar, você vai monitorar
todo através desse pacote de gestão. Ele vai monitorar todas as boas práticas de monitoramento, contadores de performance, eventos, que vão lá, se uma DAG, que é uma database que você tem lá dentro, que são replicados em vários servidores do Exchange, você consegue identificar se uma data store encheu, você consegue identificar. Então você faz um monitoramento completo desde banco de dados, são vários managed pack que tem tanto gratuitos como pagos. Você consegue monitorar tudo desde um Oracle, você consegue monitorar um SQL, tudo mais, um VMware. Então é uma ferramenta completa e chega ao ponto de a gente monitorar também, estender esse gerenciamento para monitorar dispositivo de rede. Então se é um dispositivo de rede, seja um switch, um router, um access point, facilities que são geradores, no breaks e tudo mais, até mesmo um relógio de ponto. E a gente chega ao final, né, que é um dos recursos que eu acho mais interessante, é o monitoramento 360. O que é o monitoramento 360, Guilherme? Você consegue juntar, uma vez que eu monitoro o servidor, seja Linux ou Microsoft, junto com o serviço monitorado, processo, aplicações, eu consigo juntar tudo isso através do Managed Pack e criar aplicações distribuídas. O que é isso? Eu consigo, hoje a coisa mais difícil do monitoramento de mencionar é o diagnóstico. O diagnóstico, às vezes, é um problema tão simples, mas gasta dentro da sua TI. Você gasta lá 1 hora para diagnosticar e o problema gasta 10 minutos para ser resolvido. Então, o diagnóstico é uma coisa bem complexa. Acredito que muitos de vocês passam por isso, mas é uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia, que hoje é uma das principais dificuldades que eu recebo quando a gente fala de monitoramento. Então é muito importante você saber diagnosticar. E com o monitoramento, você sabe as dependências das suas aplicações, o que você consegue fazer? Você consegue relacionar tudo isso de maneira que, se caso a sua aplicação, por exemplo, o RP, seja um SAP, um Proteus, você consegue, se uma porta do seu switch queimar, ela vai afetar o seu banco, vai afetar a sua aplicação, e com isso você consegue mencionar SLAs. SLA é uma coisa que a gente só vê coisa só de Microsoft, Amazon, fornecedores, mas não, a gente pode ter isso dentro do nosso ambiente interno, ok? Depois o terceiro produto, que é um dos também muito utilizado, ele é um dos mais utilizados da solução, é o Configuration Manager. Ele é voltado para o gerenciamento de dispositivos, seja ele Windows, Linux, Mac, dispositivos que você tem, dispositivos móveis e gerenciamento de servidores. Então você consegue fazer o básico, né, que é o arroz que eu costumo dizer, é monitoramento de inventário de software. Você consegue identificar quanta instalação que eu tenho do software, você consegue fazer o controle de licenciamento. Eu tenho 10 licenças hoje do AutoCAD e eu tenho 8 instalações instaladas, então eu consigo identificar isso, então eu consigo ver que eu tenho 2 instalações disponíveis, ou quando eu tenho mais instalação do que licença. E tem um recurso também interessante que é a parte do soft meter, eu consigo controlar o uso. Aí você consegue reduzir um custo muito grande da sua TI, que é o seguinte: uma coisa é você ter um software, outra coisa é você estar efetivamente utilizando ele. Então você consegue identificar. Eu já tive clientes que utilizaram esse recurso, já teve autonomia de 40% só com a renovação de software por causa disso. Então você traz todo o ciclo, né, de inventário, o gerenciamento de softwares de maneira mais inteligente. E faz desde o deploy de aplicações, esquece file server, esquece pendrive, você consegue fazer tudo isso usando propriamente, né, os recursos que você tem de maneira automatizada. Esquece você ficar abrindo chamada usuário para instalar um Office, instalar um AutoCAD, instalar um Corel. Não, você pode colocar tudo isso SCM, em vez de deixar isso num file server, que é comum, a gente vê muito, dá // toda vez instalar, requer permissão administrativa, de maneira que você vai eliminar suas permissões administrativas, ok? Você consegue fazer tudo isso pelo SCM. Depois do Data Protection Manager, que é a ferramenta de backup. Só um ponto ainda do SCM que eu esqueci de comentar. Ele faz toda a parte de suporte também, a entrega de atualizações para estações, servidores. Você consegue controlar a inicialização muito melhor que o WSUS, deploy de sistema profissional, esses pontos que é muito importante de mencionar. O DPM é a solução de backup. Eu falo que essa ferramenta é a ovelha negra do System Center. O System Center tem uma ferramenta de backup? Tem. É a melhor? Não é. Então, o DPM é uma ferramenta de backup. O objetivo dela é muito simples. É você tirar os backups que você tem em fita, ele também faz, mas você jogar esses dados para a nuvem. Então, todo dado, informação que é backupada, em vez de você fazer hoje para a fita, que é um dos custos mais caros da TI hoje, é a fita de dados, as Type Library, você pega esse dado e joga para a nuvem, e os backups diários, semanais, você joga para disco, e o longo prazo, você retém isso dentro
do seu Azure, ou Amazon, você consegue trabalhar isso e consegue fazer o backup básico, né? Como qualquer outra ferramenta faz, desde máquinas virtuais Linux, máquinas physical Windows, Windows Server, aplicações SQL, Exchange, SharePoint e tudo mais. Então, essa é a ferramenta de backup. E no lado de fornecimento, que vai ser o nosso foco hoje, vai ser a parte de fornecimento e automatização de serviço. É como a gente trazer todos esses recursos que a gente faz de melhor na nossa infraestrutura e ter isso dentro de um ciclo, né, um fornecimento automatizado. Então, a primeira ferramenta é o Orchestrator, é a ferramenta de automatização. Você consegue fazer integração com múltiplas plataformas, múltiplas ferramentas, de maneira que você consiga automatizar todos os processos, desde criar um usuário, simples criar um usuário, a apagar um diretório temporário, a fazer solicitações, que você pode usar isso. Depois vou mostrar alguns exemplos, que eu tenho alguns clientes que utilizam o Orchestrator para fazer até faturamento. Dá para você fazer isso, emitir, ele enviar a nota fiscal para você. Então, ele pega isso do seu sistema, seu webhook lá do seu web service, pega essa informação, fatura e manda a nota fiscal. Dá para você fazer com várias maneiras. A ferramenta do Orchestrator é uma ferramenta fantástica. Aqui não tem limitação mesmo, é muito parecido com o Visio, depois eu vou mostrar quando a gente chegar depois na prática, que é onde eu vou mostrar todo o meu ambiente e todas as automatizações, mas a ferramenta principal de automatização, desde criar uma VLAN e atribuir numa porta, você consegue fazer a coisas mais complexas, ok? O Service Management é a parte de gerenciamento de serviço de TI, então é a ferramenta que faz todo o Service Desk, não é só um Service Desk. Muita gente acha, Service Desk é só abrir chamado. Hoje eu vou comprovar para vocês que Service Desk não só é abrir chamado, envolve muito mais coisa, dá para fazer muito mais coisa, não é só abrir chamado, não é só abrir incidente, solicitações, é muito mais do que isso, ok? Então, passando esses pontos, né, é o principal. E através do Service Management tem um catálogo em HTML5 que permite fazer todo esse provisionamento, desde solicitar, veja a TI hoje, fornecer criação de usuário, criação de máquinas virtuais, incluir servidores de monitoramento, instalação de aplicações, suporte. Você pode fornecer isso pelo catálogo Service Manager e fazer todo esse ciclo de automatização. E o objetivo do System Center, que eu estou mostrando ao longo desses 4 vídeos, essas 4 aulas que eu fiz hoje, completando a quinta, é fornecer uma TI como serviço. Esse é o objetivo do System Center. Então é uma ferramenta completa, é uma ferramenta muito utilizada, que tem um foco não só em ambientes em nuvem ou ambientes on-premise. Muita gente a nuvem hoje está bombando, mas na realidade nuvem está forte sim, mas o que a gente vê mais dificuldade dos clientes ainda é gerenciar o seu ambiente. E a proposta do System Center é você o quê? Fornecer uma TI como serviço, uma TI em que, da mesma forma que você contrata um serviço, você não se preocupa em fazer todos esses controles, você vai ter uma ferramenta que vai gerir o seu ambiente, monitorar de maneira que você vai ser mais produtivo, reduzir seu custo e ao mesmo tempo, né, vez de ficar só pagando em fogo. Hoje a TI só fica pagando fogo, é o que acontece muito no nosso dia a dia. Então o objetivo da ferramenta é a gente ter todo esse ciclo que permite a gente ter uma redução de custo, ser mais produtivo e muito mais. Essa é a proposta da ferramenta, ok? E com isso a gente unificar tudo isso, desde o nosso ambiente físico, a virtuais, nuvens privadas, seja Azure Stack, OpenStack, Hyper-V, VMware, a nuvem pública também. Então a gente integra esse ambiente híbrido. Então é a ferramenta principal muito utilizada desde pequenas a médias a grandes empresas, ok? Então só introduzida para vocês conhecerem um pouco mais a ferramenta, quem não conhece, ok? Para vocês saberem um pouco mais. Continuando. E agora eu começo com a seguinte reflexão. Por que, Guilherme, eu vou automatizar a minha gestão? Por quê? Então esse é um ponto aí que eu vou estar falando. A primeira coisa, eu vou passar alguns pontos aqui que referem à automatização. Primeira coisa, por que você vai automatizar? Às vezes você precisa automatizar, às vezes não. Então a primeira coisa que você tem que se perguntar ou fazer algumas perguntas. Hoje a sua TI, quanto tempo que ela gasta para fazer as atividades rotineiras? Por exemplo, verificar um backup. Quanto tempo um analista, um técnico gasta, ou até mesmo um estagiário, para verificar o backup se foi feito com sucesso? Quanto tempo você gasta para instalar aplicações? Quais são as atividades mais rotineiras que tem na sua empresa? Então essas são algumas perguntas que você tem que fazer sempre que você vai pensar em automatização, porque às vezes alguma das coisas, você faz uma coisa uma vez ao ano, para que você vai automatizar isso? Não faz sentido. Agora, por exemplo, pegar atividades que, de certa maneira, que tem muita rotina e ao mesmo tempo essas atividades são executadas constantemente, se hoje você faz uma criação de usuário,
você gasta 5 a 10 minutos para fazer isso, você faz 3, 4 vezes por semana, por que você não gastar aí um tempo? Você gasta 1 hora, um dia que seja, mas você automatiza a tarefa. Então, maneira que você vai deixar esse poder, em vez de ficar tudo na TI, que geralmente a gente é centralizador, sim, acontece muito, a gente tem essa visão de só técnica, que a gente tem que fazer tudo, mas não, a gente tem que ser eficiente. O negócio exige isso. Hoje, o mercado não está contratando a procura de profissionais que simplesmente querem que você vai lá e faz. Apaga, deu um problema, você vai lá e resolve. Não. As empresas querem o quê? Redução de custo. Hoje, ela quer profissionais capacitados e tem as habilidades de maneira que você faça todo esse circuito, não só no âmbito da TI, mas em muito mais do que isso. A gente entregar hoje uma automatização em todo o nível da sua empresa. Ok? Continuando. Tornar ágil. O objetivo da integração é a gente tornar ágil a execução de atividades. Então, hoje, para que eu vou gastar? Eu estava tendo um cliente na semana passada, um cliente do segmento público, eles tinham uma dificuldade que era o seguinte, eles basicamente, eles fazem todo a gestão eu estou em Minas, para quem não sabe, sou de Belo Horizonte, então esse cliente ele faz toda a gestão das secretarias do governo de Minas. Então são mais de 40 secretarias, desde saúde, educação, desenvolvimento, planejamento e muito mais. E hoje, para eles criarem um simples servidor, para esse cliente que eles gerenciam, gasta em torno de 5 dias. Mas 5 dias por quê? Só para eles disponibilizar um IP, que era o tempo que eles gastavam. Através disso, eu vou mostrar alguns recursos que a gente centralizou esse IP. Hoje, eu não posso ter IP duplicado, como a gente usar isso as soluções do System Center, de maneira a gente controlar o IP, e eles também têm essa informação baseada numa base de dados, está sempre atualizado, um CMDB, né, que tem essas informações sempre com atualização, de maneira que eles reduzem esse tempo. Então, esse tempo, ao invés de gastar 5 dias para usar um IP e mais 1 dia, 2 dias para criar um servidor, a gente reduziu esse tempo para 1 dia. Então, se o job foi startado de manhã, ele verifica se não tem nenhum IP disponível, faz o provisionamento, entrega o servidor em 1 dia mesmo. Você consegue fazer em poucas horas, né? A gente faz todo esse processo, coisa que gastava antes em torno de 8 dias para fazer esse processo. Então, um exemplo simples aí, como é se tornar ágil, não ficar... Imagina uma empresa depender disso, você parar o faturamento, ou parar, até pior, uma área hospitalar, separar vidas, né? Por causa de um problema que você pode ter, até você ter um tempo de entrega disso. E ele permite fazer uma integração multiplataforma. O que é isso? Quer dizer que uma ferramenta da Microsoft só faz integração Microsoft? Não. Ela faz integração em qualquer plataforma. Desde, você tem hoje um ambiente Linux, você consegue automatização, uma linguagem Shell, C++, JSON, qualquer linguagem você consegue. Eu já fiz várias integrações bem interessantes que você consegue fazer integração em qualquer plataforma. Se eu não tenho uma integração nativa, dá para você customizar, criar em PowerShell, criar em Shell, criar em C++, criar em Python e muito mais, ok? E outra coisa, uma vez você tem tudo isso, né? O objetivo da automatização é o quê? É a gente tornar a nossa empresa, né, ou nossos clientes, caso você seja um prestador de serviço ou fornecedor, tornar mais proativo. O quê? Ao invés de, quando eu falo proativo, aqui é no sentido mais de monitoramento. Então, por exemplo, o que o monitoramento geralmente faz? Deu um problema, gera um alerta ou gera um incidente, alguém vai lá e toma uma ação. Por que não ser proativo? Você detectou uma falha, um disco está enchendo, para que vai esperar parar para resolver? Alguém conectar para resolver, apagar um dado, apagar uma informação, aumentar um disco? Por que não simplificar e automatizar esse processo? Ok? Então o objetivo é este da solução. Alguns pontos aí que você tem que fazer reflexão quando a gente vai pensar em automatização, ok? E dando uma explicada rapidamente, né, que a gente vai falar agora do Orchestrator, eu falei, eu vou dar só um overview básico e depois eu vou direto para a prática, ok? Continuando. Hoje a arquitetura do Orchestrator é bem simples, só para vocês entenderem, né? Essa arquitetura que eu estou mostrando aqui, ela é dimensionada, que ela é distribuída em ambientes de empresas maiores, quando tem um ambiente muito grande, mas basicamente, para você implantar o Orchestrator, você vai precisar de quê? Do banco de dados. Quer dizer que você tem que comprar um SQL? Não. Você compra o System Center, você tem direito ao SQL. Depois, quem quiser ver, eu deixei um vídeo no meu canal que eu falo sobre licenciamento, como você licenciar de maneira prática e simples, né, o seu ambiente e tirar o mito que o System Center é só para grandes empresas, ok? Depois confere lá, tenho certeza que vocês vão gostar das informações que eu passo lá. E continuando, eu vou precisar de um banco, que é um banco SQL, você já tem direito ao SQL por padrão, ao você adquirir o System Center, e depois tem os servidores de Managed Server, o servidor de gerenciamento principal.
toda implantação que você faz do Orchestrator, você pode dividir ela de maneira o quê? Quando eu tenho milhares de automatização executando por dia, eu posso dividir essa carga. Então, nesse desenho que eu tenho essa divisão, então a primeira implantação que eu faço, eu tenho o Manage Server, junto com o Runbook Server, e depois o Designer, que faz todo o cenário de criar, onde eu vou criar minhas automatizações, e a Console Web, né, que eu vou fazer todo o acesso. Se eu quiser um portal que eu vou lá solicitar minhas automatizações, eu faço pelo Orchestrator Console, né, que é a Console Web dele. Então, essa arquitetura poderia ser tudo unificado no mesmo servidor, não tem necessidade, ok? Então, só estou mostrando aqui que você pode distribuir também em ambientes maiores, geralmente a gente divide a carga. Mas, dessa maneira, um servidor apenas, um de banco ou um da aplicação em si do Orchestrator é o ideal, beleza? Continuando, só para passar um pouco que eu vou mostrar direto na prática, hoje a solução ela permite a gente criar automatizações baseada em o que? Arrastar um objeto. Muito similar hoje tem um termo, o pessoal comenta, drop e drop, né? Basicamente você arrastar e soltar. Então esse é o objetivo da ferramenta, é a gente arrastar e criar lineares. Por exemplo, ele gerou uma alerta, esse aqui é um exemplo simples, gerou uma alerta, o que ele vai fazer? Ele vai gerar esse alerta, vai verificar um processo, se esse processo está parado, ele vai lá, executa ele, manda um e-mail se não for resolvido, ou para esse serviço. Então um exemplo simples aí, você pode ter otimização, é baseado em tarefas que você faz em fluxos, muito parecido com workflow. Então esse é um dos pontos que a gente consegue fazer, ok? Que eu vou mostrar agora na prática, né, como que a gente fazer essas automatizações. Então vamos lá. Pessoal, até aqui tudo bem? Essa é uma introdução rápida, como eu falei, eu não quero, hoje é sexta-feira, eu fiz uma introdução mais rápida para a gente começar. Então agora eu vou mostrar na prática, a melhor parte que eu gosto é realmente a prática, é onde a gente separa, né, os garotos, né, o homem dos meninos, né, onde a gente vai realmente fazer acontecer. Só explicando aqui um pouco para você, eu tenho uma infraestrutura bem simples, só para vocês entenderem. Eu tenho um servidor de AD, que é o meu servidor da Active Directory, eu tenho um banco de dados, que tem o meu ambiente do Orchestrator, e tenho propriamente o meu Orchestrator, quando a gente está falando de automatização, ok? O que eu vou conectar agora? Eu vou conectar dentro do meu Orchestrator. Ó, o Marcos falou que tá tudo bem. Marcos, tranquilo? Show. Valeu. Bom que o pessoal tá gostando aí. Que massa. Deixa eu conectar aqui no meu servidor. Só conectar nele aqui. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Orchestrator, ok? Deixa eu conectar nele. Beleza. Vou criar alguns exemplos aqui, mas só para vocês entenderem. Esse aqui é a interface do Orchestrator. Uma vez que eu instalo ele, eu tenho o Runbook Designer, que é todo o designer de criar automatizações. Só para vocês entenderem que quem não conhece nada dele ainda, uma vez que eu instalo ele, eu posso instalar os Integration Packs. O que são os Integration Packs? São os pacotes de integrações. Existem centenas de pacotes de integrações, seja gratuitos ou pagos. Eu encontro muito gratuito hoje na internet. Eu tenho na dele, só para vocês verem aqui, ó, Active Directory. Eu tenho do DPM para backup, Configuration Manager, Operation, Service Manager, VMM, REST APIs eu consigo ter, Exchange, Office 365, FTP, SharePoint e muito mais eu consigo. Que são os que eu tenho instalado. Como que você faz para instalar eles, Guilherme? Só para quem que não conhece. Uma vez que eu implanto o Orchestrator, eu tenho o Deployment Manager. Deployment Manager, eu já instalo esses Integration Pack. Você vai baixar ele na extensão OIP, que é a extensão dele. Quando você baixar, você vai precisar o quê? Registrar ele, o arquivo. Você seleciona o arquivo que você baixou, só para vocês verem aqui, olha que legal. Por exemplo, se eu quiser colocar de Azure, o meu já tem, aparece ele, eu avanço, mando importar ele, ok? Depois você vem cá e manda fazer o deploy, que ele vai efetivamente instalar aos servidores que você tem do Orchestrator, ok? Continuando. O meu ambiente aqui, só explicar uns detalhes que são importantes. A primeira coisa que você implanta ele, você tem que fazer essas configurações aqui. Ó. Você vai em configuração e habilitar ele mostrar o comentário. Se eu desmarcar isso aqui, só vocês vão ver. Eu não consigo ver o link, né, ou a informação dele. Então é importante você sempre marcar essas opções. O meu que só o show link é ideal. O meu que está marcado checkout, mas é não ideal, e os tooltips também, as dicas também é importante você deixar selecionado. Então eu vou deixar esses recursos selecionados, ok? E agora eu vou começar a criar. Só que antes de criar, eu vou trabalhar aqui alguns componentes que eu tenho nativos. Então, primeira coisa, eu vou explicar as camadas, eu vou explicar primeiro o básico para você, depois vocês vão entender um pouco mais das camadas do Orchestrator, que é importante você saber. Primeira coisa, eu vou criar minhas pastas para organizar, olha que legal.
eu criei algumas pastas chamadas Guilherme Maia, que é a minha empresa. Eu tenho aqui automatizações e service management. Dentro de automatização, eu vou criar dentro da pasta aqui de inicialização, vou criar um Humbuck. Como que eu crio lá direito? Humbuck, ok? Ele cria um livro, né, de automatização. Quando eu clico nesse Humbuck, por padrão, quem já trabalhou com SharePoint, tem o check-in e check-out. Então, para me editar ali, eu tenho que fazer o check-out. Fiz check-out, eu posso editar, ok? Simples. Primeira coisa que eu vou fazer, olha que interessante. Eu quero, por exemplo, criar um evento do Event Viewer. Olha que legal. Eu vou dentro de Humbuck. Esse aqui é um componente. Eu vou pegar esse componente, observa, pessoal, que interessante. Eu pego esse cara, jogo ele para cá, ele arrasta. Como eu falei, é só arrastar o que você quer. Então, o que é esse objeto? Inicialização. Para que eu estou criando esse cara? Porque eu vou preencher os dados a partir dele. Onde ele é o input. Eu tenho input, output, aqui é a entrada, ok? Tem uma entrada, que é o input. Eu vou criar um aqui, simples, que é de notificação. O que ele vai fazer? Enviar um Event Viewer ou um syslog num dispositivo de rede ou um ambiente Linux. Então, vou arrastar esse objeto para cá, ok? Olha que legal. Quando eu arrastar ele, olha aqui, eu movo, puxo essa setinha, olha que legal, fez um link. Ou seja, toda vez que executar, a próxima etapa ele vai mandar um e-mail, vou mandar um evento, ok? E aqui o que eu vou fazer? Dentro de inicialização, eu vou criar um objeto, olha que legal, chama parâmetros que eu quero preencher. Então eu quero gerar um evento no Event Viewer. Qual que vai ser o nome dele? Nome evento, ok? Bacana. Salvei. E aqui quando eu clicar lá, qual que é o computador que eu vou fazer? Eu vou fazer no meu mesmo computador, vou colocar aqui localhost. É claro que você não vai fazer isso, você tem uma variável para você fazer isso para centenas e milhares de computadores ao mesmo tempo. Se seu objetivo é automatizar isso, né? Mas aqui é um exemplo simples. E aqui, olha que legal, vou colocar aqui, ó, evento gerado pelo orchestrator, ok? 2 pontos, olha que interessante. Quando eu clicar lá direito em subscribe, eu pego o dado que foi publicado no input. Olha que legal, nome do evento. Seleciona esse cara. Então o que ele vai fazer? Ele vai gerar um evento no Event Viewer. Eu posso escolher a severidade, que é o Information, um Warning, colocar um Warning, ok? Salvei. O que eu posso fazer agora? Eu fiz uma coisa simples. O que eu vou fazer? Dentro do Humbuck Test é a ferramenta para você testar. Deixa eu colocar uma tela aqui para ficar maior, para vocês verem melhor. Agora eu acredito que melhorou, né? Eu vou mandar o run, que vai fazer executar. Qual é o nome do evento? Colocar. O nome dele é evento webinário System Center, ok? Vou mandar um ok, vou mandar executar. O que ele vai fazer? Vai gerar um evento. Olha que legal. Ele inicializou. Se eu ver que inicializou, eu vejo o que eu preenchi, que é a variável, olha aqui, nome do evento, webinar System Center. E log, eu consigo ver que ele fez também com sucesso, olha lá. Log description. Evento gerado pelo orchestrator, evento webinar System Center. Como que eu vejo isso? Eu vou navegar dentro do Event Viewer para ter certeza que ele foi feito. Vamos tirar a prova aqui agora. Aqui ele mostrou que fez, vamos ter certeza. Isso aqui é um exemplo simples que eu estou mostrando para você entender a automatização. Você precisa entender o básico primeiro, para depois eu ir em recursos mais avançados. Eu vou em aplicação. Aqui, beleza, apareceu. Olha que legal, pessoal. Gerou um evento, olha que bacana. Evento, qual que é a origem? Orchestrator Humbuck. Evento gerado pelo orchestrator, evento webinário. Ok? Fez de maneira simples, criou um simples processo para gerar um evento. Então você poderia ter vários componentes aqui. Então o que eu fiz? Eu criei uma entrada, um input e mandei uma informação. Esse aqui é um exemplo simples, ok? Eu vou fazer um outro, deixa eu só renomear aqui. Eu gosto sempre de renomear para ficar mais organizado. Vocês vão entender por que depois disso. Em seguida eu vou colocar o nome dele aqui de event, só para a gente saber o que é. Vou criar um outro processo aqui, que é um serviço que eu quero startar. Aqui eu criei uma coisa simples. Agora eu vou criar um pouco mais completo. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou criar um novo, inicialização. Vou em Humbuck, checkout para poder editar. E aqui eu vou colocar o nome dele de service, ok? Vou colocar a inicialização. Esse aqui agora, olha que interessante. Eu não vou utilizar a inicialização. Por quê, Guilherme? Vocês vão entender por quê. Eu vou criar aqui dentro de System, eu tenho um recurso aqui que chama, ele verifica se o serviço está ativo. Deixa eu pegar, tem um outro melhor aqui que este. São vários componentes que eu tenho, descrever de uma base, tem vários recursos nativos que permitem eu fazer
várias ações que eu posso tomar, né? Get Service Status, vou arrastar esse Get Service Status, olha que legal. Eu quero verificar se um serviço está parado, se tiver parado ele vai startar, ok? Em seguida eu vou vir cá, criar um de System, que é startar serviço ou parar, olha que legal. Vim cá, arrastei esse objeto, e aqui eu coloco, qual que é o computador que eu quero fazer? Deixa eu colocar aqui o meu servidor, SRV SCO01. Qual que é o serviço? Ele vai verificar o serviço que eu tenho nesse servidor. Vou pegar aqui o print spooler, por exemplo. Aqui é o print spooler. Eu quero checar ele. E aqui, ó, ele vai vir cá e vai tomar uma ação. Qual é o computador? Olha que interessante. Eu vou usar o computador que eu já tenho no parâmetro anterior, que é o Service Computer. Ok? Qual que é o serviço? O serviço que eu acionei anteriormente, que é o Service Display Name. E aqui se tem algum parâmetro, se eu quero chamar algum objeto e mais. Aqui eu vou startar. Olha que legal. Até agora a gente criou um runbook simples. Quando eu tenho um link, olha o que dá para me fazer. Eu clico no link. Ele vai executar essa atividade quando? Quando tiver sucesso. Só que eu não quero executar quando ele tem sucesso. Eu quero fazer o quê? Eu quero só vai executar quando ele estiver parado. Olha que interessante. Eu clico aqui. Service Status. Ok? Eu coloco o valor igual a quê? Eu coloco Stopped. Stopped. Ok? Salvei. Beleza. O que eu vou fazer? Vou dar um check-in nesse cara para eu poder executar. Antes de dar um check-in nele, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que é habilitar o log dele. O que é isso aqui, Guilherme? Eu estou executando agora não via tester. Vamos supor, eu colocar isso aqui em produção. Eu tenho que colocar ele, fazer o check-in. Eu quero só habilitar o log. Aqui eu habilito o log para eu conseguir ver se ele foi feito com sucesso, ok? Fiz checkout e agora eu fiz check-in. Vamos checar agora se esse serviço. Vamos acompanhar aqui dentro de service, ver se o serviço tá parado mesmo. Aqui, ó. Print spooler. Print spooler. Ó, tá executando. Vou fazer o quê? Parar. Parei. Que eu quero acompanhar isso e executar. Então vou dar um run. Ó, foi feito com sucesso. Olha que legal. Ele verificou o serviço. Não startou, ele só verificou. Vamos ver o que ele identificou. O computador, o display name. Vamos aqui, ó. Service status. Olha lá. Olha aqui, pessoal. Ficou o nome errado. Eu coloquei só stopped. É service stopped. Por isso ele não startou. Ele só verificou. É como se identificado. Ó, só tá. Como eu coloquei o parâmetro de o link errado, ele identificou, opa, não tem nada com status stopped. Então ele não vai fazer. Deixa eu só editar esse link e colocar o nome correto. Eu coloquei só stopped, ficou errado. Service stopped. Apliquei. Checkout e check-in novamente. Isso aqui agora que eu estou mostrando é o que? Você criar automatizações um pouco mais, eu estou melhorando cada vez mais o nível, de maneira que a gente vai chegar a um ponto de automatizar um serviço parou na sua aplicação, você verifica ele, starta um serviço, abre um chamado se não for resolvido, dá para fazer vários workflows. Vou mandar startar. Olha que legal. Vamos ver. Olha que bacana, pessoal. Ele executou. Vamos ver agora. Olha que legal. Ele verificou que o serviço está parado, ok? E executou uma outra atividade, start. O que ele executou? Vamos ver aqui, ó. Start. Qual que é a ação que ele tomou de controle? Start. Vamos ver, tirar a prova. O serviço estava parado. Se eu dar um F5, olha lá, running. Ou seja, eu automatizei a inicialização desse serviço. Só que aqui eu tive que fazer esse start. O que eu poderia fazer com o Orchestrator? Eu poderia criar um agendamento. Olha que legal. Deixa eu mandar editar de novo. Isso aqui são recursos mais avançados que eu estou mostrando para você. Então, se eu arrastar esse objeto para cima, para cá, e vim aqui em controle, eu tenho, na verdade, nem em controle, aqui em parte de aqui, ó, utilitários. Deixa eu ver aqui onde está. Controle. Deixa eu lembrar onde está aqui. Schedule. Eu vou criar um schedule baseado em um monitor de data. Olha que legal. Seleciona esse cara. Joga ele para cá. Esse monitor vai executar quando? Todo dia, toda hora, a cada 15 minutos, por exemplo. Então, uma vez executar, ele vai ficar sempre rodando esse monitor, rodando toda hora. Então, a cada 15 minutos, ele pode abrir, né, e startar esse serviço. Olha que interessante, eu criei um simples serviço que ele vai checar. E aqui dá para fazer melhora, aquilo é cada 15 minutos. Mas quando eu posso criar condição? Só durante, dentro do horário de trabalho ou fora do horário de trabalho. Deixa eu fazer o check-in nele. Ó. Ok? Quando eu startar aqui, ele vai executar, olha que legal. Se eu vou vir cá, parar o serviço de novo.
Vou fazer o parede aqui de novo, só para vocês verem aqui, ó. Print spooler. Parei. Beleza. Vou mandar o start. Quando eu atualizar ele aqui agora, se eu mandar atualizar aqui, vai ficar travado no monitor. Por quê? Ele tem olha lá, qual que é o start time? Às 20h55 e aqui o end time. Aqui não teve fim ainda, né? Mas ele vai executar só daqui a 15 minutos. Então, ou seja, só vai executar quando efetivamente chega a esse monitoramento, ok? Então aqui eu consigo ver que ele não foi ainda executado, ok? Eu posso até parar ele, que eu não quero ficar executando ele agora. Mas vamos lá. O Marco fez uma pergunta interessante lá. Guilherme, pode montar um exemplo de fazer start do serviço e enviar um e-mail alertando sobre o incidente? Claro, Marcos, vamos lá. Até aqui, ó, eu criei um simples exemplo para verificar. O que eu poderia fazer? O Marcos quer receber isso no e-mail, por exemplo. O que eu posso fazer? Dentro de notificação em e-mail, eu tenho que send e-mail. Olha que legal. Coloco um send e-mail, avanço. E aqui, olha que interessante. Vou trazer esse cara para cá. Só que eu não vou mandar e-mail sempre. Eu quero mandar só se tiver falha. Olha que legal. Se tiver falha, failed, tá vendo? Eu fiz um link de failed. A hora de startar o serviço, ele vai fazer o quê? Ele vai enviar um e-mail, aqui eu coloco qual que é o subject, é o nome, olha lá. Erro ao iniciar o serviço. Olha que legal. Vem aqui, subscribe. Qual que é o serviço? Service name. Então eu não vou deixar isso genérico. Eu vou fazer isso para vários serviços. Então lá, aqui, ó, service name, display name, que é o nome do serviço. Qual que é o recipiente? O que eu vou enviar, por exemplo? Ó, guilherme@guilhermemaia.com.br. Tem alguém cópia oculta, ou suporte, o e-mail lá. Qual que é a mensagem? O serviço não foi possível iniciar pela automatização, por exemplo. Qual que é o texto? Olha que legal. Erro da automatização, por exemplo. Olha, erro da automatização. Aqui eu coloco, abro, vou pegar qual erro, olha que legal. Qual erro que ele gerou? Error summary text. Selecionei, então, ou seja, vai receber, eu poderia anexar um anexo para enviar um arquivo. Eu poderia também aqui colocar o tipo de SMTP, no caso eu tenho que colocar o SMTP, por exemplo, SMTP, Guilherme Maia, se ele é anônimo ou não, o tipo de prioridade da mensagem, o formato dela, se ela é HTML, ou texto comum, ou ASCII Tune, a prioridade do e-mail, se ele é alta ou baixa, por exemplo, prioridade alta. Aqui eu posso colocar aqui qual que é a conta que vai enviar o e-mail, por exemplo, vai receber da conta de automatização, qual que é a coleção do SMTP, se tem porta, se tem SSL. Então, basicamente, isso aqui, Marcos, é o exemplo que eu iria utilizar. Então, esse é um exemplo aí que você pode utilizar para fazer automatização simples. Aqui eu estou só mandando um e-mail, mas de maneira que a automatização, se caso ela não funcionar, por exemplo, ele está tentando iniciar o serviço, o servidor foi reinicializado. Ou o servidor está com problema, não consigo startar. Então, isso é muito útil, beleza? Espero ter te ajudado. Massa. Bacana. Então, aqui são um exemplo simples. Agora eu vou avançar uns recursos mais avançados. Até aqui tudo bem, né, pessoal? Eu criei orquestrações simples para fazer o processo. O que eu posso fazer a partir disso? Eu posso colocar recursos também para criar loop, criar condições. Se ele não tiver startado, ele vai lá e starta. Se ele tiver parado, ele vai lá e reinicia. Você pode criar vários processos. Como que eu faço isso, por exemplo, se eu quiser criar? Aqui eu fiz um link toda vez que o serviço está parado. Mas eu poderia criar um novo. Olha que legal. Manda duplicar. Aqui, ó. Dupliquei. Joguei esse cara para cá. Vamos colocar aqui para ficar links mais organizados. Aqui, ó. Se caso tiver erro. Olha que legal. Aqui, ó, ele vai enviar quando tiver erro. Se ele tiver erro, inicializar. Esse aqui, ó, se o serviço tiver... ele está verificando o serviço. E aqui eu vou fazer o contrário. Se ele estiver ativo, ele vai parar. Não faz sentido, mas eu quero que vocês entendam a lógica que eu estou aqui tentando mostrar. Vou arrastar esse objeto. E aqui, ó, deixa eu só pegar o nome correto aqui, ó. Service stopped, vou fazer um contrário. Service started. Service, vamos lá. Vamos mudar a condição para service status igual a service started. Ok? Apliquei. O que eu fiz aqui agora? Condição ao contrário. Ele vai rodar o monitor e aqui ele vai verificar o serviço, os estados. E aqui eu criei ramificações. Por exemplo, é sempre importante, boa prática, pessoal, simplificar. Então, isso aqui, a ação ele vai stop aqui, ó, to
contrário, né? Start to stop. E aqui o contrário. Por que isso vai facilitar? Quando você começar a criar automatizações grandes, isso vai ser muito complicado. Stop to start. Ok? Então aqui eu fiz um exemplo simples. Vocês entenderam a lógica? Isso é muito importante vocês entenderem essa lógica. Então aqui, eu não precisei mexer com nada de código, nada de PowerShell, nada de Shell, nada de VBScript, nada. Basta eu arrastar objetos, beleza? Show! Continuando. Eu vou mostrar aqui um recurso mais avançado, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, olha que interessante. Eu vou pegar aqui, eu tenho alguns recursos mais avançados. Deixa eu pegar uns aqui que eu já tenho. Olha aqui, esse aqui é um exemplo interessante. Esse aqui é mais avançado, eu vou explicar detalhe por detalhe. Eu tenho um exemplo aqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma consulta numa base. Pode ser uma base SQL, pode ser uma base Oracle, Postgres, MySQL, qual que seja o seu tipo de base. Aqui eu vou fazer um exemplo simples, um pouco mais avançado. Eu vou conectar no meu banco, só para vocês verem que eu tenho uma tabela que tem umas informações para mim criar a máquina virtual, ok? Deixa eu vir aqui, conectar no meu banco, ok? Só para vocês entenderem, esses aqui são recursos mais avançados que você consegue fazer. Calma. Só para vocês entenderem aqui, ó. Eu criei uma tabela no meu SQL, que é dentro de SC Reports, eu criei uma tabela chamada Table VMs. Olha que legal, dentro dessa tabela eu tenho o nome da máquina, o sistema operacional, o IP, a VLAN, o cliente, né? Por exemplo, o cliente é Guilherme Mais Treinamento, o centro de custo, se ela está reservada. Isso aqui é uma tabela simples. Eu utilizei uma bem similar a essa no cliente, até comentei agora há pouco para vocês, que ele tinha dificuldade de 5 dias para entregar um IP. Uma tabela que ficou bem mais complexo, com certeza, mas que é um exemplo simples para você entender. Então, esse exemplo, eu tenho aqui essas informações, eu quero criar uma máquina e colocar esse nome nela, colocar esse sistema operacional, colocar esse IP na máquina, colocar na VLAN 0, atribuir o centro de custo 1, se ela está reservada, aqui fica esse IP tá disponível, ok? Então, através disso, eu fiz uma query simples, olha aqui, select, aqueles campos, e pronto, beleza? Feito esse ponto aqui, eu posso pegar esse código, ok? Copiei, olha que legal. Eu criei um outro aqui, olha que interessante, coloquei inicialização, mas não tem nada, que até a gente tinha visto, porque esse cara aqui eu vou automatizar ele. E aqui, ó, eu tenho um componente de SQL, que é o Run SQL Query, que eu coloquei. E aqui eu crio um conector, só para vocês verem aqui. Ó. Vem Options, uma vez que eu integro, eu tenho que colocar as credenciais do banco. Eu crio uma conexão para o meu servidor de System Center para a minha database SC Reports. E aqui a minha conta tem conexão e respectivamente, meu usuário que consegue fazer essa leitura, beleza? Feito isso, eu vou vir cá em parâmetro, vou expandir. E vou fazer o quê? Vou colocar aquele código, olha a mesma query que eu fiz. Ó. Select, nome VM, SO, até reservada, da base que eu coloquei, beleza? Fiz esse exemplo. A próxima etapa, olha que legal, tá vendo que vocês estão vendo ícones diferentes. Eu não expliquei isso para vocês, calma. Eu tenho aqui, nesse cenário, eu tenho um Humbuck Invoke. O que é um Invoke? Eu chamo um outro Humbuck. Que é o que eu tinha chegado. Esse aqui é realmente recurso avançado. Poucas pessoas dominam isso. Quando eu começo a construir automatização, não é eu vou criar tudo numa camada só. Eu vou distribuir isso em camadas, ok? Que é a camada de input, a camada de tratamento e a camada de output saída. Dentro do Orchestrator, eu tenho as camadas, assim como o desenvolvimento, você separa isso para você diminuir a carga ou até mesmo unificar as suas automatizações, que eu tenho uma chamada de um outro Humbuck. Olha que interessante, invoke Humbuck. Se eu ver aqui, ele está chamando um outro Humbuck. Olha que interessante. Dentro daquele SQL que eu fiz aqui a query, ele vai retornar para mim valores. Qual que é o centro de custo, o IPVM, VLAN VM, se ela é reservada, qual que é o SO, o nome dela. Tudo isso eu busquei daquela consulta. Isso aqui é até uma dica. Esse cara aqui não é nativo do Orchestrator. Eu baixei ele, por quê? O Orchestrator também tem um. Só que ele vem dado separado por vírgula, então requer você de tratamento. Então, ou seja, todo dado, toda coluna vai ser separada entre vírgula. Que é esse cara aqui. Query Database. O que eu fiz? Eu utilizei esse cara aqui, que é o gratuito, Run SQL Query, que ele se separa em parâmetros. Então, cada coluna é um campo. Olha aqui. Beleza? Preenchi, mesma coisa, lá direito, subscribe, buscar o dado lá. Feita essa execução, ele vai fazer o quê? Ele vai para a camada de componente. Tudo que é input, inicialização, vai para inicialização. Tudo que é componente é a parte de tratamento. Ok? Olha que legal. Deixa eu passar aqui.
Esse cara aqui, ó, eu vou fazer uma integração com o VMM. Olha que legal. Virtual Machine Manager. Eu tenho integração com ele. Eu tenho meu servidor de VMM, minha conta, minha senha, autenticação, todos os meus dados do meu servidor de VMM que eu vou criar a máquina, seja ela Hyper-V, seja ela VMware, Zen Server, ok? E aqui, olha que legal. Aquele dado que eu preenchi vai vir para cá. VM, ok? Então, ou seja, aquele Rambo que eu chamei, eu preenchi ele para cá, chamei ele para cá. Deixa eu executar esse cara aqui. Para me editar ele, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que editar ele. Calma aí que vai liberar aqui, ó. O meu aqui tá dando erro, por quê? Porque o meu VM tá desligado. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha aqui. Aqui eu tô preenchendo qual que é o host que eu vou instalar. Qual que é o host virtual. No caso, o meu host Hyper-V é o SRVHV02. Qual que é o nome da máquina virtual? Ele buscou lá da console do SQL. Qual que é o template? É o template 2016, que ele buscou na tabela. Qual que é o computador? Buscou na tabela. E a arquitetura é o 2016. Então, ou seja, aqui, o que ele está fazendo? Está criando para mim uma máquina do zero. Onde eu posso ter isso? Olha que legal. Só para vocês verem aqui. Ó. Eu não mostrei ainda, mas eu quiser ter uma interface web também. Que eu posso colocar isso, por exemplo. Se hoje cada desenvolvedor meu vai criar um servidor, abre um chamado para mim, por que não colocar isso disponível para o próprio usuário? Então, o Workers tem uma console web que permite você fazer essas automatizações. Olha que legal. Ele abriu. Aqui ele vai acessar só quem tem permissão. Você pode delegar. Então, Data Automation, inicialização. Olha que interessante. Eu vou abrir aqui o Deploy VM. Se eu dar um Start, olha que legal. Eu abri. O meu aqui está sem parâmetro nenhum. Por quê? Ele está buscando tudo no banco. Se eu mandar executar esse cara, vai dar erro, porque o meu VM está desligado. Eu não tenho recurso aqui para ligar ele aqui agora. Então, aqui, só para vocês verem aqui, eu estou desligado. Eu não tenho mais máquinas virtuais para ligar nesse momento. Mas só quero que vocês entendam a lógica aqui, que é muito importante, principalmente quando você trabalha automatização. Uma vez que eu verifico o job, vamos ver aqui, ó. Só para vocês entenderem, eu mandei executar, aqui eu consigo ver o status dele, todas as definições dele, olha lá, foi criado. Aqui eu consigo ver que cada etapa que foi executada eu consigo fazer troubleshoot através do web também. Olha que legal. Aqui dentro de deploy, vamos ver aqui inicialização, eu vou ver em camadas. Eu tenho 2 camadas, ok? Então a primeira camada olha que legal, deploy VM. Se eu ver em log, olha lá, o último log é as 9.7. Foi inicializado com sucesso, rodou a query, olha que interessante. A query foi feita com sucesso. Em seguida, ele chamou um novo runbook. Consigo ver ele aqui. E se eu for agora na próxima camada, que é de componente, onde ele julgou, eu consigo ver aqui, ó, deploy VM. Olha que gerou um erro às 21h07. Por quê? Porque o meu VM não conseguiu desligar. Olha que interessante. Aqui ele checou e trouxe essa informação. Olha que legal. Qual que é o sistema operacional da VM? Windows Server 2016. Qual que é o cliente da VM? GMT, da mesma forma que está lá na minha base de dados. Ciente custo, 1. VLAN, 0. Qual que é o IP? O IP que eu vou colocar na máquina. Se ela está reservada, não. Então, todas as informações já trouxe para mim. Então, ou seja, eu controlei os IP numa base de dados, um CMDB, de maneira que eu consigo dar um exemplo simples. E por fim, não consigo executar, porque meu VMM está desconectado, está desligado. Mas em seguida, ele conseguiu fazer, gerar o erro. Olha que legal. Ele teve erro, e aqui eu consigo ver que ele foi mandou para mim uma alerta que está na outra camada de controle onde eu faço tratamento. Que olha que legal, evento, ele gera um erro para mim. File executar runbook. Olha que legal. 9.7, ele mandou um evento no Event Viewer. Vamos ver. Evento gerado pela automatização em camadas. Então lá, esse é o parâmetro que eu coloquei. Então aqui mostra para mim um erro, vou receber isso por e-mail, o Event Viewer. Eu posso fazer de várias maneiras, abrir um chamado, que ele não conseguiu criar uma máquina virtual, então eu tenho esse poder de automatizar. Então, recursos que eu estou mostrando para vocês são exemplos mais simples, mas vocês entenderam que aonde eu posso chegar. E agora eu vou avançar um pouco mais aos recursos mais avançados. Vamos lá. Dentro desse recurso, eu tenho aqui um deploy de aplicação. Eu quero que você entenda esse aqui, que isso é bem interessante. Hoje, para mim fazer deploy, quem trabalha com SSM, eu consigo fazer todo o processo de instalação automática. Eu não preciso fazer nada. Basta eu ir lá, criar o computador que eu quero criar o deploy, criar um deploy e fazer. Gasta uns 5 passos para fazer isso. Por que não colocar isso no portal? O próprio usuário pede isso para mim. Olha o que eu vou fazer, pessoal, que interessante. Dentro da inicialização, eu tenho aqui deploy de apps. Olha o que ele tem para mim. O nome da aplicação,
o nome do PC apenas. Então, o usuário vai preencher qual aplicação que ele quer ou selecionar uma lista. Em seguida, ele vai digitar o nome do computador, ok? Em seguida, ele vai chamar um novo Runbook, que é o meu Runbook de camadas, que eu separei. A camada, pessoal, são poucas pessoas que fazem isso. O que eu estou mostrando para vocês pouquíssimos profissionais têm esse controle. Porque quando você começa a trabalhar automatizações enormes, gigantes, se você não separar isso em camadas, você vai ter que reescrever muito código. Aqui, na verdade, vocês estão vendo que não estou fazendo nada de código, mas vocês vão ter que dar muito mais trabalho e até mesmo pesar. Então, isso facilita muito. Dentro de componente, eu tenho uma camada que deploy app. Olha que interessante. Quem já trabalhou com VMM, deixa no comentário aí quem já trabalhou com VMM, só para me saber também. Vamos lá. A primeira coisa, eu tenho que, para mim fazer um deploy pelo VMM, eu tenho que ter, pelo SSM, eu tenho que ter aplicação distribuída. Depois disso, um MSI, um exe que seja, ou aplicação em Mac ou outra distribuição. Eu tenho que criar uma coleção, que é um grupo, ok? Depois adicionar esse computador a um grupo e depois fazer um deploy. Isso dá mais ou menos 8 passos, menos de 10 passos, mas gasta uns 10 para mim fazer isso. Então requer alguém ter administração SSM, muito mais, ok? Já por que não eu deixar isso para propriamente, né, o usuário que for solicitar, ele vai preencher isso. Que legal, o pessoal já conhece a SSM, a SSM é uma ferramenta, né, que é difícil alguém não conhecer, né, tão completa que é uma ferramenta. Bacana. Vamos lá. Então, o que eu estou fazendo? Criando uma coleção. Olha que legal. Criar a coleção, qual vai ser? Olha aqui, pessoal, que eu já tenho recurso mais avançado. Isso aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês exemplos práticos que eu uso também no meu dia a dia. Deixa eu só mover aqui para vocês a gente ver melhor. Olha que interessante. Nome da coleção, ele vai criar uma coleção com esses nomes. Ele vai começar com GMDC, que é de Guilherme Maia Device Collection. Depois, o nome da aplicação, ele vai incluir, então vai ser GM-DC, de Device Collection. O nome da minha aplicação, que eu vou preencher lá. Em seguida, o nome do PC, que ele vai criar uma coleção. Para mim ter mais organização, eu quero criar nos meus padrões. E depois, o tipo install, que eu posso fazer para instalação, desinstalação, do quesito requerido. Ele vai instalar isso automático, ok? Já em device, olha que interessante. Eu estou criando uma coleção tipo de dispositivo, de ser para o usuário. Aqui é o limite dela, então são informações básicas que eu preenchi aqui, assim como você cria uma coleção. Depois disso, a próxima etapa é adicionar esse computador que eu preenchi lá atrás, dentro dessa coleção que eu acabei de criar. Então, olha que legal. Ele vai criar, baseado na coleção que eu já criei, vai buscar o nome, o run name, o nome do PC e o arquivo de definição também do arquivo do PC. Então, posso ter regras diretas, queries, aqui eu estou incluindo esse parâmetro, ok? Não vou salvar aqui, não vou editar. E, por fim, ele vai fazer o deploy, que interessante. A hora de fazer o deploy, ele vai buscar o quê? Qual que é o deploy? O nome do deploy vai ser o nome que você criou dentro da coleção, ok? Você não precisa criar um novo deploy para isso. Qual que é a aplicação? Que eu seleciono as aplicações. Quando eu mando buscar aqui, ele vai trazer as aplicações. O que eu estou mostrando aqui? Esse já está feito no SSM, eu vou mostrar também no SSM. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu só ligar uma máquina aqui cliente para a gente simular essa etapa que eu acho que vocês vão gostar muito. Que é melhor do que fazer é mostrar a coisa acontecendo, né? Então, selecionei essa máquina, que é o Windows 10, beleza? Deixa eu só ligar ela. O meu SSM, eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Conectar no SSM. Conectei. Olha que legal. Dentro de Soft Library, para quem já trabalhou com SSM, na console dele, eu tenho aqui Applications, Aplicações. Aqui eu vou ver todas as aplicações que eu tenho implantadas. Então aqui vai ser só a biblioteca de aplicações, seja ela exe, scripts, em vez de você ter file server, usar pendrives, você pode cortar as permissões do seu servidor total como administrador. Você sempre precisa, ele faz implantação de aplicações sem precisar ter administrador local em máquina, ok? Uma vez você tem um cliente. Isso para segurança é uma coisa, quando a gente implanta o SSM em bancos, isso é um diferencial muito grande competitivo, principalmente segurança. Deixa ele carregar aqui. Pessoal, esse ambiente que eu tenho é um laboratório. Então, eu não tenho recursos infinitos. Ele realmente demora um pouco mesmo. Aqui, vamos ver se minha máquina Windows 10 já está ligando. Esse é um host que eu tenho. Vamos ver aqui. Não, tá um pouquinho lento, pessoal. Show. Deixa eu voltar aqui no Orchestrator. Olha que legal. Aqui ele já mostrou. O Orchestrator foi mais rápido que o SSM para abrir, porque meu ambiente está com recursos extremamente limitados. Aqui são as aplicações que eu tenho, que é o que eu vou mostrar no SSM. Olha lá. 7-Zip, Citrix, Java, Office 365, .NET. Todas as aplicações que eu tenho, ok?
Aqui eu selecionei o 7-Zip. O nome dele vai ser, vou basear ele baseado no nome. Depois a coleção e aqui o tipo de ação. Ele vai instalar do tipo requerido. Ele vai lá e forçar instalar. Então o usuário não vai aparecer para ele vai lá e faz uma vez. Se eu quero ter notificação, posso tirar ou não. Depois eu quero colocar quando ele vai estar disponível. O meu aqui coloquei uma data, pode gerar assim que possível, ou agendar um horário para colocar. Que eu agendei um horário para ele aparecer a partir das 18 horas. Depois de eu selecionar o horário, que eu coloquei às 18 horas, que vai ser o meu deadline, quando é o prazo final, ou você pode personalizar o horário para começar. Feito isso, a próxima etapa da minha automatização, ele vai fazer o quê? Ele voltando na inicialização, eu vou preencher qual que é a aplicação que eu vou instalar na camada de inicialização. Na camada de componente, eu vou fazer os preparativos dos componentes para fazer a implantação. Então, para me simular essa implantação, o que eu vou fazer? Eu vou navegar pela web para me preencher. Então, por exemplo, que eu disponibilizei esse recurso para o meu próprio usuário fazer uma instalação de uma aplicação sem que ele tenha permissão no SCM, sem que ele tenha permissão dentro da solução. Então, com isso, eu vou fazer toda a etapa de implantação dessa aplicação com apenas poucos cliques. Eu vou só preencher. E a ferramenta SCM vai fazer para mim sem eu precisar criar coleção, atribuir objetos e tudo mais. Eu vou em Automation, inicialização, que eu tenho que sempre começar pela inicialização. Eu vou em Deploy Apps, vou mandar startar. Olha que legal, nome da aplicação, aqui eu vou preencher o nome, que é 7-Zip, ok? O nome do computador que eu vou instalar é SLT01. Então, a única coisa que o meu usuário vai preencher são essas informações, que é a aplicação e nome. Depois eu vou mostrar, é possível você usar uma interface mais amigável. Essa aqui ainda ela não é tão intuitiva, não tão simples, mas o Orchestrate tem uma console nativa. Vou mandar startar. Quando eu mando startar, o que ele vai fazer? Ele vai inicializar as etapas. Dentro de Jobs, eu consigo acompanhar esse processo. Consigo ver que ele executou. Vamos voltar agora no SCM no Orchestrate para me acompanhar. Olha que legal. Dentro de Deploy Apps, ele já foi inicializado. O horário foi executado já. Chamou o Runbook de componente. Dentro de componente, se eu navegar dentro de Deploy, olha que legal. Ele está inicializando. Olha que bacana. Ele inicializou o dado e está criando a coleção. Então ele vai seguir exatamente essas etapas, né, necessárias para mim criar a coleção. Deixa eu aguardar, que aí eu mostro para vocês essa etapa de criação. Enquanto faz, vê se carregou o SCM já, o meu estava um pouquinho lento. Olha que legal, aqui são aquelas aplicações. Então eu não precisei criar uma coleção, não vou precisar ir na aplicação que eu quero, mandar fazer o deploy, selecionar a coleção que eu criei, colocar o objeto, vou fazer tudo isso com apenas o próprio usuário vai preencher. Deixa eu atualizar, acompanhar se ele está sendo executado. Aqui eu consigo ver que já recebeu os dados, a nome PC e aplicação dentro da variável. E agora é só eu aguardar mesmo. O meu laboratório está um pouquinho realmente um pouco lento. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu navegar dentro de coleção, ver se eu já consigo ver se ele criou. Device Collection. Vamos ver. Se eu clicar aqui na Device Collection principal, deixa eu carregar ela aqui. O meu ambiente no laboratório está um pouco pesado. Mas aqui eu vou conseguir ver. Olha que legal. Já criou. Já atribuiu um membro. Se eu vir cá em Deployment, eu já vou ver que ele criou também uma implantação. Então o que ele está fazendo? Está pegando a máquina minha cliente 01 e está fazendo o deploy dela. Então nesse momento ele está vindo cá, colocando ela como deploy, só aguardando ele finalizar essa etapa, que está fazendo deploy. Então ele vai lá nessa minha máquina cliente 01 e vai fazer a implantação dessa minha aplicação de maneira automática, com poucos passos. O SCM já automatiza todo esse processo, mas eu gasto algumas etapas, menos de 10 etapas. Mas que eu não, requer que o usuário tenha permissão no SCM, para criar um grupo, criar um objeto. Então aqui simplifica muito, ok? Então esse é um exemplo utilizando uma implantação, utilizando integração com SCM. Lembrando, a integração com SCM eu fiz através do conector, do Integration Pack. Então esse conector permite eu fazer integração, basta eu utilizar o conector. Eu vou mostrar um outro recurso aqui, uma automatização um pouco mais avançada, ok? Que permite eu criar... por exemplo, usuários no AD. Olha que interessante. Eu tenho uma automatização simples aqui, que permite o quê? Olha lá, novo usuário, que eu quero, por exemplo, veja eu ficar criando usuário, todo o colaborador que entra na empresa, qual que é o padrão? Tem que criar o usuário, criar e-mail, colocar num grupo. Eu já criei uma automatização para isso, olha que legal.
Dentro da inicialização, o que eu vou preencher? O primeiro nome, a matrícula do usuário, do colaborador, né, e o departamento dele. Então, essas são as informações que o usuário vai preencher. Então, quem vai preencher isso é o próprio RH, não vai ser a TI. Então, você vai tirar empoderar isso para o próprio RH fazer isso, tirar isso da TI para a gente fazer isso e a gente, né, focar o que realmente a gente precisa. Ele chamou o próximo Runbook de componente. Olha que interessante. Dentro de criar usuários, ele vai criar um usuário. Olha que legal. Onde ele vai buscar o nome da matrícula? Na sua account name. Ele vai mudar a senha no primeiro logon, eu habilitei. Olha que legal. O primeiro nome, first name. O display name, ele vai estar exibindo o primeiro nome. Olha que legal. Aqui eu usei vários parâmetros. Então, ele vai usar o primeiro nome mais o segundo nome junto. Então, ele vai colocar Guilherme Maia. Departamento, que é o departamento que ele vai utilizar. E a common name, que é a junção também do primeiro nome e segundo nome. Fiz esse processo. A próxima etapa, então, por exemplo, qual que é o padrão hoje? Você cria um usuário e passa lá, por exemplo, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. O usuário vai lá e muda, às vezes você nem habilita isso, fica essa senha lá, perde segurança. O que eu estou fazendo? Tem um campo que é Generate Random Text, ele cria uma senha para mim já, com os critérios de 8 caracteres, tem que ter pelo menos uma letra minúscula, 2 maiúsculas e 2 números. Ele vai gerar para mim uma senha automaticamente. E por fim, depois de fazer isso, você vai resetar a senha que ele gerou, ele vai usar essa senha que eu gerei da conta e por fim habilitar a conta que eu preciso. Olha que legal. E qualquer erro que ele tiver, ele vai fazer o quê? Ele vai vir cá para mim e gerar um erro dentro dessas etapas. Então, cada isso aqui é um erro que ele pode gerar. E aqui, por exemplo, eu vou colocar isso, vou mandar isso no e-mail, ele vai criar o usuário, mandar para o gerente, então você vai ter acesso, você vai mandar a senha inicial, que é uma senha que ele gerou, o usuário tem que mudar no próximo logon. Então, esse processo, olha que legal. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir cá no Runbook, olha lá, na console web dele, que eu vou usar para o RH, vou new user, vou em start Runbook, que eu quero inicializar ele. Qual que é o primeiro nome? Por exemplo, quer colocar aqui José Fernando, por exemplo. Qual que é a matrícula dele? A matrícula é a 0110, ok, 110. Qual que é o departamento? Ele é da engenharia. Quem que vai executar? Preenche. Esse aqui é o padrão dele, lembrando que é possível fazer mais, eu colocar um portal mais customizado com mais opções, mas esse aqui é o padrão do orquestra, não precisa implantar nada. Mandei executar, olha que interessante. Se eu verificar dentro de Jobs, ele já inicializou, vamos acompanhar agora as etapas. Vamos lá, inicialização. Vamos ver aqui, New User, foi feito com sucesso, olha lá. Coletou o dado, chamou o Runbook, vai para componente. Dentro de componente, eu vou em criar usuário. Desde criar usuário, olha aqui, já foi feito com sucesso. Olha que bacana. Ele criou o usuário. Olha lá. Qual que é a common name dele? José Fernando. Qual que é o departamento dele? Engenharia. Qual que é, aqui ó, o first name? José. Qual que é a senha que ele gerou? Olha que bacana. Generate senha. Aqui ó, na verdade tá aqui ó. Generate password. Olha a senha que ele gerou. ZevVTXA24 maiúsculo, minúsculo, gerou uma senha. VK resetou essa senha para mim. Olha que legal, pro José Fernando. Ele já resetou essa senha. Olha lá. Tem que mudar a senha no primeiro logon. E por fim, VK habilitou o usuário. Já fez todas essas etapas automaticamente. Vamos tirar a prova agora? Eu vou vir cá no. O Davi falando que ajuda demais. Realmente, Davi, ajuda pra caramba isso. Simplifica muito. Olha lá, ele mandou criar aqui. Deixa eu só atualizar. Olha lá, refresh. Olha que legal. José Fernando. O que eu precisei fazer? Nada. Só precisei preencher o usuário. Qualquer um pode fazer isso. Não requer a TI que ir lá, criar um usuário no AD, colocar permissão. Olha que legal. José Redondo. José Fernando. A conta dele, a matrícula dele. O departamento dele, olha lá. Engenharia. Poderia colocar mais informações, mas esse aqui é um exemplo simples aí. Que você pode fazer com automatização. Então ele criou o usuário dele. No primeiro logon, o gerente do José vai passar para ele os dados. Então, ele vai ter que mudar a senha no primeiro logon. Então, esse é um exemplo simples de fazer automatização. A automatização, lembrando, eu estou mostrando alguns exemplos. Dá para fazer infinitas e milhares de coisas que você consegue automatizar. Desde criar uma VLAN e atribuir uma porta no switch, desde usar arquivo REST APIs, quer fazer integração, por exemplo, com o Facebook, eu quero mandar uma mensagem via WhatsApp ou via Telegram.
Você consegue fazer todo esse negócio. Quer mandar compartilhar uma coisa no Twitter. São exemplos simples que eu estou dando, mas pode usar deles para fazer o faturamento da sua empresa, enviar nota fiscal, fazer uma compra e faturar e mandar por nota fiscal. Você consegue fazer várias ações. São todos pacotes que eu tenho padrões. Tem vários outros, tem Oracle que eu posso utilizar. Eu tenho MySQL, eu posso ser consulta. Eu mostrei no exemplo, utilizando, eu criar uma máquina virtual baseado no IP que eu tenho num banco. Então eu vou criar toda a implantação da máquina virtual automática com esse recurso automatização. Então ele busca uma query aqui e faz, lembrando, ele faz isso via query, que realmente, eu já fiz de N exemplos, N maneiras, já fiz automatização, desde pegar a informação que está no SAP do cliente e ficar atualizar os dados do usuário. Então dá para fazer infinitas coisas, que eu estou mostrando em algum ponto. E continuando, nessa nossa aula, eu separei o conteúdo de duas maneiras. Primeiro eu estou falando sobre os recursos que eu tenho de automatização, e agora eu vou falar sobre o gerenciamento de serviços, que é o ITSM, ou seja, como ter um Service Desk, né, inteligente, utilizando a solução da Microsoft. E o primeiro ponto, hoje o Service Desk, ou a central de serviço, ou o seu suporte, que muitas vezes a gente é considerado, ele desempenha um papel muito importante dentro das empresas. Primeiro, ele, queira ou não, eu tenho que mostrar para a minha diretoria que o meu suporte, minha central, ela tem um valor para o negócio, ela tem que gerar algum retorno. Então hoje, qual que é o principal canal hoje de atendimento com os seus clientes ou fornecedores? É o suporte. Então o suporte é desempenho, não só, aqui a gente tem que tirar aquele conceito que a central de serviço, suporte é só para TI, suporte é para tudo, desde o pessoal da jardinagem, ele quer solicitar uma compra de uma ferramenta, ou tudo isso pode colocar no processo. O pessoal da engenharia, eles querem comprar um equipamento específico, você pode abrir um chamado. Então, a central de serviço é muito mais do que abrir chamado. Não é só para TI, é muito mais do que isso. Então, você precisa ter um processo também simples, não processos engessados, mas processo também que, sei lá, qual que é o processo hoje para mim abrir um chamado para o pessoal de marketing? Olha lá, o objetivo é eu fazer uma publicação no Facebook, por exemplo. Qual que é o tempo esperado para me criar uma publicação no Facebook? 1 hora, 2 horas, 4 horas, que seja. Então, quem vai dizer isso vai ser o pessoal do marketing. Você vai criar um processo, então o tempo, qual que é o objetivo? Publicar o Facebook, qual que é o tempo esperado? Por exemplo, 4 horas. Então, com isso, você já sabe as informações para você colocar isso num processo. Então, por exemplo, para mim, criar uma solicitação hoje de criar um post no Facebook é até 4 horas. Então, com isso, eu consigo criar um incidente, né, ou um serviço que permite eu fazer abrir esse chamado, solicitando que o pessoal do marketing faça um post, considerando qual que é o meu objetivo, é fazer um post no Facebook com duração de até 4 horas. Então, por exemplo, o pessoal de engenharia vai fazer uma viagem, precisa comprar uma passagem aérea. Por que não o próprio pessoal de compras fazer um chamado, ou o engenheiro fazer um chamado para pedir fazer comprar as passagens de compra, colocando lá quais informações você precisa? De onde é a origem, o destino, o horário. Então, são alguns processos que você precisa ter. Dentro da parte do Service Manager, a gente tem o quê? Toda a parte de incidente, quando eu abro um chamado, problemas, quando detectou uma falha no serviço, ele abre um chamado, toda a parte de mudança, eu vou fazer RDMs, né, mudança no meu ambiente, que vai acontecer na janela, tudo isso fazem parte do processo. Permite eu ter o Service Desk, ele como eu falei, ele é a principal ferramenta, né, que ela é visível para a TI, mas é muito mais que isso, e ela está de frente para nosso usuário, né. Então hoje, se o usuário vai fazer uma reclamação, vai fazer uma solicitação, ele vai fazer hoje pelo nosso suporte, então ele desempenha um papel muito importante. E uma vez que você tem tudo isso, você pode, muito mais do que abrir incidente ou abrir chamados, como a gente vê muito, é o tradicional em muitas empresas. A gente pode levar isso para um próximo nível, que é o que? Automatizar todos esses processos. Como? Uma vez que eu tenho integração com automatização, eu já posso deixar isso pelo um chamado. A hora que o usuário abre um chamado, em vez de só abrir o chamado, tem que ir lá pegar na fila e executar, a pessoa vai lá, pega esse chamado e vai efetivamente resolver ele, ok? Continuando, o que é isso importante? Isso permite eu fazer o quê? Tomar decisões mais assertivas. Uma vez que eu tenho dado de o que eu reduzi de custo da minha TI, tendo uma central eficiente, eu automatizei os processos, eu consigo identificar isso para ajudar numa contratação, ajudar né, as pessoas responsáveis pela gestão do Service Desk, né, ter um aumento, ter
benefícios, ter mensuração de resultados e muito mais. Então a gente tem decisões para a gente investir na ferramenta. Então é importante, se uma vez você tem essa visibilidade, né? Hoje, o seu CFO, que é quem vai assinar o cheque, ele quer muito mais, não quer só uma ferramenta. Ele quer que você tenha uma ferramenta que vai gerar valor, vai reduzir custo, é o que toda empresa hoje procura. Então, uma ferramenta que vai ter esse poder de você acompanhar todos os chamados tão aberto por departamento, e até mesmo automatizar essas tarefas, isso tem uma grande visibilidade para o seu negócio, é o que as empresas querem. O Davi perguntando, Guilherme, o portal do Service Manager ele pode ser customizado com facilidade? Sim, Davi, ele pode ser customizado. Hoje ele é em HTML5, eu vou mostrar depois, permite você customizar ele de várias maneiras. Na versão 2012, ele era totalmente voltado para a versão utilizando propriamente, né, o SharePoint, então era um pouco mais engessado, era um pouco mais complexo. Hoje é tudo em HTML5. Ok? Você pode rodar qualquer navegador, pode fazer customização desde que você saiba HTML5, ok? Então esses são alguns pontos aí importantes que você tem que tomar em consideração antes de pensar em implantar uma central de serviço, que central de serviço não é só residente, envolve processos simples, mas que ele vai te dar uma visibilidade muito grande dentro do seu negócio. Mas por que, Guilherme, eu vou utilizar o Service Manager da Microsoft? Existem várias ferramentas no mercado, ServiceNow, que é uma ferramenta muito bacana, é líder nesse segmento, e o Service Manager é uma ferramenta não é tão velha, nem também tão nova, que ela nasceu em 2010 e foi lançada oficialmente em 2011, então a ferramenta está caminhando aí para os 7 anos de lançamento. E o primeiro ponto que eu coloco pode parecer um pouco contra-intuitivo, mas ele não é uma solução de Service Desk. O que significa isso? Ele não é só para abrir chamado, ele é muito mais que isso. O foco do Service Manager é você prover um catálogo de serviços que vai permitir você automatizar esse catálogo, desde criar uma aplicação, criar um usuário, registrar isso, abrir uma mudança, o objetivo E ele permite a gente fazer integração multiplataforma. Então, se eu quero integrar hoje o meu banco, que é em Oracle, alguém criar um usuário baseado nessa informação do banco, ou fazer a integração do meu faturamento, que está em bancos diferentes, ou aplicações diferentes, isso vai facilitar. Então, ela é integração multiplataforma, existe vários componentes nativos, você pode customizar em linguagem simples, desde Python, Java, .NET, VBScript, PowerShell, C++, e você consegue. E o legal dele é todo baseado em Workflow. O Service Manager é Workflow, quem trabalha com processos, né, vai identificar bastante. E ele tem também uma rica extensibilidade. O que significa isso? Que ele tem várias integrações de terceiros. Por exemplo, você tem, Guilherme, eu não tenho o Service Manager, eu quero usar uma ferramenta de terceiro. Eu tenho uma da CA, um ServiceNow, é possível você ter integração, então dá para fazer muita coisa com ele. O Service Manager não é só uma ferramenta de Service, como eu falei, permite ter CMDB e muito mais do que isso. Então, através de pacote de iniciamento, a gente consegue ter integrações com vários players, né, várias ferramentas do mercado, de maneira bem simples, ok? E conhecendo um pouco mais o Service Manager, né, ele destaca alguns pontos que são bastante importantes. Primeiro, ele permite fazer toda a parte de change, né, a parte de mudança. Você vai fazer uma mudança hoje, reiniciar um servidor ou instalar um update hoje. Você vai ter que abrir uma mudança, vai ter que ter processo, alguém vai ter que aprovar, vai ter que ter o plano de rollback. Se caso der sucesso, der erro, você tem que ter um plano documentado. Então você pode criar mudanças através dele. Você pode criar toda a parte de release, né, que é o que todos os acompanhamentos de uma aplicação que está sendo desenvolvida. Você pode iniciar incidentes. Aqui existem diferenças. Muitos profissionais, né, confundem o que é problema e o que é incidente. Então, você pode aqui separar isso. Então, é importante você ter pelo menos o mínimo processo. Não é ter processo demais, senão vai engessar muito. E também você consegue ter uma base de conhecimento. Uma vez que você tem vários problemas, você consegue ter uma base para ter tudo isso. E o recurso mais interessante é a parte de requisições de serviços. Permite eu ter requisições de maneira automatizada. Esse é o diferencial da ferramenta que assim, nunca viu a simplicidade tão simples como tem no Orchestrator, junto com o Service Manager, né, permite automatizar qualquer coisa e disponibilizar isso no portal. Então, só alguns pontos aí que a gente tem que levar em consideração lá. E só explicando um pouco a arquitetura, passando um pouco rapidamente. Hoje o Service Manager pode ser instalado hoje distribuído, que em ambientes maiores eu tenho lá 30 mil usuários, 100 mil usuários, 500 mil usuários, eu tenho que fazer distribuído. O que você vai precisar para você implantar hoje o Service Manager? Você vai precisar de um AD, que é obrigatório para fazer a instalação, ok? Eu posso utilizar também usuários que não estão falando, não tem problema, mas para implantar eu preciso do AD. Preciso do AD, uma base de dados, que é um SQL. Eu tenho que comprar SQL, Guilherme. Não, você pode usar propriamente
um SQL que tem no System Center. Você compra o System Center, depois que quem não assistiu, depois dá uma olhada lá no meu vídeo. Eu deixei um vídeo depois disponível lá sobre licenciamento que eu explico dicas para vocês, ok? Continuando, eu vou precisar, a primeira implantação eu vou precisar do quê? Um servidor de Service Manage, que tem a função de o servidor principal, que é o Manage. Uma vez que eu implanto ele, esse aqui é responsável por tudo. Eu posso ter Data House para ter relatórios em cubos, é opcional, não é obrigatório. E por fim, eu tenho as consoles do cliente, que eu tenho dois tipos de console. A console desktop e a console web, que é HTML5. O que é que os administradores vão usar? A console que é instalada para criar fluxo, criar workflows, criar templates. E tem também a console do web. Quem vai usar são os próprios usuários. Essa você vai precisar de uma função também, pode ser no mesmo servidor do Service Manager, em cenários menores, ou separado, que é o Self Portal. Permite eu criar um portal em HTML5 para facilitar. Então, esse é um desenho que é uma estrutura mais complexa, né? Geralmente para ambientes aí com mais de 30 mil usuários, 50 mil usuários, você separa isso, é uma boa prática, você dividir, ter alta disponibilidade. Então, esse é um ponto. E agora eu vou mostrar como a gente trabalhar melhor junto. Como trabalhar o Orchestrator junto com o Service Manager para você ter uma TI eficiente, que é o objetivo dessa aula, que essa é uma aula secreta, né, uma aula aqui especial que não estava prevista, que é mostrar como efetivamente, né, trabalhar com as ferramentas juntas. Então eu não vou focar tanto aqui em Service Desk, Service Desk é muito mais complexo, mas eu quero mostrar que o Service Desk é a coisa arroz com feijão para muitas pessoas, várias ferramentas fazem, mas o que o Service Manager faz com o Orchestrator, poucas ferramentas fazem essa integração. Deixa eu só conectar aqui no meu Service Manager, eu vou só passar uns pontos aqui. A gente já viu o Orchestrator, que eu vou mostrar alguns pontos aqui interessantes que eu preciso fazer. Olha que legal. Aqui no Service Manager, a primeira coisa que eu vou mostrar alguns pontos. Dentro da administração, que a primeira coisa que eu faço é criar um conector com o Orchestrator. Eu tenho um conector com AD, eu posso ter com SCM, para mim ter um CMDB, que é o CMDB, a base que eu vou ter todos os meus usuários, todos os meus softwares. Então eu tenho um conector com AD e um Orchestrator já estão feitos com sucesso. O que você precisa? Lá direito, criar conector. Eu tenho as opções AD, Operation, eu quero pegar as alertas do SCOM e criar elas automaticamente no Service Manager, colocar numa fila. Quer criar servidores automatizados pelo Service Manager, eu posso colocar conector ou vários outros conectores. Feito isso, olha que legal, eu tenho um SLA, aqui no SLA eu posso configurar as métricas, por exemplo, qual que é a métrica hoje para criar um post no Facebook, como eu falei, qual que é o tempo de resolução mínimo, qual que é o tempo de service request, qual que é o meu calendário hoje, quando é feriado, quando não é, qual é o meu tempo de trabalho da minha central de serviço. Então, que são configurações básicas, eu não vou entrar em detalhe nisso aqui hoje, porque isso não faz sentido eu explicar agora. Eu só quero mostrar essa integração, que é muito mais, o Service Manager é muito mais complexo. Não é que ele é complexo, tem muito mais coisa que eu tenho que fazer numa central de serviço, né? Não só o que eu vou mostrar aqui agora. Então eu vou direto ao item que eu vou fazer, que é a automatização. Então antes disso, para me criar uma automatização, eu preciso criar um template. Como que eu vou criar esse template? Eu vou mostrar aqui como criei ele. Eu criei um template aqui, só para vocês entenderem. Uma vez que eu integro com o Orchestrator aqui, Runbucks, eu tenho uma guia Runbucks, todos os Runbucks que eu tenho aqui, eles são sincronizados. O que significa isso, Guilherme? Significa que eu não preciso criar todo um processo para fazer isso. Como que eu crio um processo para fazer um deploy, por exemplo, de uma aplicação? Olha que eu vou fazer uma nova aqui agora, eu vou pegar um existente só para a gente ver. Aquela mesa que eu já tenho já de deploy da aplicação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou do lado, vou sobre ela, ok, deploy app, eu vou em criar nova requisição. Olha que legal. Qual que vai ser o nome dela? Vou colocar o nome dela aqui, instalar software, ok? Vai ser o nome dela, instalar software. O nome dele, deixa eu só colocar aqui, colocar aqui para me diversificar, Runbuck Automation Activity, para mim saber o que é. Qual que é o pack que ele vai estar? Eu criei um pack customizado, isso é um pacote de gerenciamento, você também criar, permitir você criar customizações. Vou criar esse pacote, vou mandar aplicar. Quando eu seleciono isso, o que ele vai fazer? Ele vai abrir para mim aquele Runbuck. Olha que legal. Ele abriu, o que eu vou criar o nome dele? Instalar software. Olha que legal. Instalar software. Qual que é a área? A área que eu quero fazer, olha que legal. Aqui já tem esses softwares pronto, olha aqui as áreas. Aplicações, ok? Qual que é o stage?
teste, aprovação, que é release, já está processo, quem vai ser usuário atribuído, quem está designado. E aqui eu tenho que marcar essa opção permitida da automatização. Depois disso, olha que legal, eu já vejo aqui, olha lá, aquelas informações do meu automatização, aplicação e nome do PC. Apliquei, então aqui eu criei um template de automatização. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, é criar um template de automatização. Beleza? Criei esse cara, onde que ele vai vir? Aqui dentro de templates, ele criou automaticamente esse template para mim. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Instalar software. Olha aqui, ó. Rack. Apareceu aqui para mim. O próximo que eu vou fazer é criar um novo template agora de uma oferta. Que eu quero publicar uma oferta. Olha que legal. Eu vou selecionar o quê? Não é um incidente, eu quero uma oferta. O Service Request. Ok? Qual que é o nome dela? Vai ser Service Request. Instalar software. Ok? Mando aplicar. Olha que legal. Qual que é o título? Aqui vai ser instalar software. Qual que é a urgência? Baixa prioridade. Baixa. Qual que é a origem? Portal. Vai abrir sempre portal. Qual que é a área? Olha que legal. Software. Vou colocar aqui. Esse aqui eu já tenho criado, já criou automaticamente. Que é a aplicação. Suporte grupo eu não tenho. Beleza. Atividades aqui. Ó. Em atividade eu tenho que adicionar o quê? O Runbook. Eu vou adicionar. Qual que é o meu template aqui? O template que eu já criei. Runbook Automation Activity, que é o instalar software, que eu criei anteriormente. Mandei criar. Aqui ele vai abrir ele já, eu já preenchi ele. Ok, não vou digitar nada nele aqui agora. Instalar software. Concluir. Então eu criei o quê? Criei dois templates. Um de automatização e outro do catálogo, ok? A próxima etapa, eu tenho que criar uma oferta. O que é uma oferta? Eu vou disponibilizar ela onde? Eu vou em oferta, vou em nova oferta, aqui, ó. Oferta, vou em nova oferta, vou avançar. Olha que legal. Qual que vai ser o nome da minha oferta? O nome dela aqui eu vou colocar aqui, ó, aplicação, ok? E aqui eu coloco instalar aplicação automaticamente. Instalar automaticamente. Qual que é o template aqui? Vou usar o mesmo, que é a minha Service Request. Lá, instalar software, ok? Vou avançar. Olha que legal. Os inputs. Quais são os inputs que eu vou ter? Primeiro, nome, computador, ok? Depois, nome, aplicação. Nome, aplicação. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é um negócio top. Aqui eu não quero texto. Senão tem que digitar. No computador eu tenho que digitar. A aplicação, eu posso colocar o quê? Olha que legal. Query Result. Quando eu clico em Query Result, olha lá. Se eu selecionar esse cara, Query Result, se eu for para a próxima etapa, aqui, ó, vou avançar. Olha que legal. Nome e aplicação. Vou mandar configurar. O que vai fazer? Ele vai lá no SCM. Vamos pegar a classe aqui. A classe de aqui, ó, Service Request. Aqui, deixa eu colocar aqui ó, a classe de Service Request. Cadê você? Aqui, ó. Service Request. Configurações. Olha que legal. Qual que é o display name que eu posso exibir? Deixa eu pegar um campo aqui que eu quero mostrar. A área. Não vou usar nenhum desses. Aqui são os campos comuns, as opções. Aqui, ó. Aqui eu posso configurar todos os campos que vai aparecer. Eu não vou configurar isso aqui agora, porque ele quer algumas tabs também. Mas eu só queria mostrar que dá para fazer dessa maneira. Deixa eu só voltar aqui e colocar aqui, eu vou preencher o nome, ok? Só mostrando, dá para fazer também, só mostrando uma opção aqui que vocês podem usar. Trabalhar texto mesmo, padrão, que eu vou digitar. A diferença da query é que ele ia buscar para mim e aparecer as opções. Uma lista para mim preencher. Vou avançar. Olha que legal. Aqui, onde está o campo de aplicação? Está de onde? Lá dentro do nome da aplicação, lá no meu Orchestrator. E o nome do meu PC está onde? Está dentro desse parâmetro lá, nome do computador. Vou avançar. Não tem nenhum KB e vou publicar ela. Oferta publicada. Avanço e mando criar. Aqui eu criei uma oferta de requisição.
A próxima etapa que eu tenho que fazer, eu tenho que criar uma oferta de serviço. Por quê, Guilherme? Porque uma é para você disponibilizar o serviço, os serviços vão ser disponibilizados, e outra vai ser a oferta, ok? Vamos lá aqui. Aqui, ó. Service Quest. Vou fazer o quê? Criar nova oferta, serviço de oferta. Avanço. Qual vai ser o nome dela? Olha que legal. Aqui, ó. Vai ser de software. Aqui eu tô criando tudo que é relacionado ao software vai ficar aqui. Aqui eu coloco a descrição dela. Instalar software automaticamente. A linguagem. Não tenho linguagem nesse momento. Aqui eu posso colocar inglês, qual o nome português. Posso ter vários. Colocar o ícone. Posso customizar isso. Informações adicionais não tenho. Não tenho. E aqui a oferta, eu tenho que vincular a minha oferta. Aqui, ó. Oferta. Aqui, ó. Tudo que está publicado. Deixa eu filtrar a aplicação. Avanço. Olha que legal. Tem que colocar publicado, senão vai estar em rascunho. E vou mandar criar. Então, lembrando, crio o template de automação. Crio um template de requisição. Depois, adiciono dentro da oferta, uma oferta, depois oferta de serviço. Deixa eu só renomear aqui um campo que coloquei o nome para não ficar tão intuitivo. Vou colocar aqui, eu não preciso preencher aqui, ó. Instalar a aplicação automaticamente, aqui, ó. Instalar aplicação. Só para o nome ficar mais amigável, ok? O renome ainda ficou errado, mas tudo bem. Deixa eu só editar isso. O que é que eu vou fazer agora, Guilherme? Até agora, tudo bem, né? Vocês estão entendendo. Isso aqui é importante que vocês saibam. O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu sair desse cara aqui, deixa eu atualizar. Esse aqui é a minha console lá. Como eu falei, é a console do Service Manager, já é HTML5. A minha eu fiz uma pequena customização só de logo mesmo, básica. Olha que massa, pessoal. Eu criei, olha que show, um catálogo que acabei de criar, tanto que eu dei um F5, olha aqui. De software, instala software automaticamente. Não precisa nem colocar esse nome ali, instala software automaticamente. Yeah. Esse cara que só precisa. Deixa eu renomear aqui que vocês verem para ficar mais organizado. Não precisa desse nome não, aqui, ó. Descrição. Porque aqui é só a pasta, a oferta aqui, ó. Ok. Sou um pouco chato com esses negócios de nomenclatura, porque não, isso é visual, né? É uma coisa que vai estar disponível. Então, deixa eu só deixar ela bem organizada, com os nomes bonitos, que aí vai ajudar muito aqui, ó. Instalar a aplicação também ficou errada. Deixa eu alinhar ele aqui, ó. Instalar a aplicação. Confirmo. Show. Salvando. Salvou. O que eu vou fazer? Deixa eu dar um F5. Vamos lá. Atualizar. Isso aqui é a minha conta. Você pode acessar em qualquer navegador. Ela é HTML5. Ainda não sumiu não, mas beleza. Daqui a pouco vai atualizar. Eu abrir de novo, vai atualizar. Quando eu clicar em software, o que ele vai fazer? Instalar a aplicação, ele instala a aplicação automaticamente. O que eu vou fazer? Vou clicar sobre ele. Olha que show. Qual que é o nome do computador? Vai ser o CLT01. Lembra aquele processo que eu fiz agora há pouco? Qual que é o nome da aplicação? Vai ser, por exemplo, aqui, ó. Aplicação. Aqui, ó. 7 zips, a versão 16, por exemplo. Manda enviar. Quando eu mando enviar, o que ele vai fazer? Olha que legal. Nova solicitação criada, que é uma SR. Se eu vim aqui nas minhas atividades, aqui, ó, nem a minha atividade aqui, ó. Minhas solicitações, olha que legal. Eu criei uma solicitação, o usuário recebeu um nome que é SR, Service Quest, ok? Podia digitar o contrário, né? Requisição de serviço, RS, o meu que está em inglês. E ele gerou um recurso de automatização, lá, instalar software. Aqui eu consigo ver, atualizar ela, gerar alguma informação. O meu aqui, eu mandei atualizar, na verdade. Se eu dar um F5 aqui, eu consigo ver as etapas dela. Olha que legal. Log de ação. Ele foi executado uma Service Quest de automatização. E aqui eu consigo ver. Olha que show. Vamos lá ver isso no Orchestrator agora. Dentro do Orchestrator. Olha que show. Isso aqui é fantástico, pessoal. Um recurso, sim. São pouquíssimas empresas que chegam, que conhecem disso. Isso, e quando implanta, você tem uma autoridade gigante. Eu vou deploy de inicialização para me ver se ele chamou. Olha que massa.
deploy de app. Ele chamou um fluxo agora há pouco. Ele chamou um processo. Vamos ver aqui. Eu consigo, vamos ver aqui que ele está em processo ainda. Deixa eu ver aqui no Service Manage. Deixa eu ver na constru aqui. Dentro do Work Items, aqui, ó, Service Request, eu consigo ver todos os Service Requests estão abertos. Vamos ver aqui, ó. Instalar software em progresso ainda. Demora realmente, quando você chama, demora um pouquinho mais fácil para fazer tudo isso automático. Olha lá. Prioridade baixa, está executando. Em progresso. Aqui, ó. Já chamou direto. Olha que show, pessoal. O que ele está fazendo? Ele está executando para mim todas aquelas etapas. A inicialização, o nome do PC, a aplicação lá, 7zip16. Ele está fazendo aqui, criando a coleção. Ele já acionou. Por isso, se eu vim cá no Service Manager, ele está executando ainda. O que ele vai fazer depois disso? Eu chamei essa ação. Ok? Essa aqui é realmente mais demorada. Demora um pouquinho mais para fazer ela. Mas eu vou deixar ela rodando. Enquanto ela faz, eu vou chamar outra. Então, por exemplo, eu quero automatizar o processo de criação de usuário, porque eu tenho o controle, eu consigo ter um incidente gerado, ter isso documentado, ele vai fechar automaticamente quando for autorizado. Eu vou criar uma nova. Vamos voltar lá. Active Directory, eu tenho uma pronta que é criar o usuário lá. Cria o usuário, adiciona no grupo, ativa a conta e redefine a senha no primeiro logon. Aquele automatização que eu fiz, eu já tenho ela publicada. Então, vou lá criar o usuário. Qual que é o primeiro nome? Vou colocar aqui, Guilherme. Aqui, colocar aqui o nome da minha noiva, Ana. Colocar aqui matrícula 010, nome do departamento TI, e vou mandar enviar. Ok? Olha lá, SR enviada, SR80, o usuário vai receber no e-mail para ele acompanhar. Se eu clicar aqui em atividade, eu consigo acompanhar. Essa aqui vai ser bem mais rápida. Né? Já gerou uma nova atividade. Vamos ver aqui, deixa eu dar um F5. Olha lá, nova, acabou de chegar, daqui a pouco ela vai mudar para in progress, está em andamento. Olha lá, beleza. Vamos ver essa atividade. Eu minimizei tudo aqui, deixa eu voltar. Aqui, deixa eu voltar no Orchestrator, vamos ver. Olha que legal, inicialização. Ó, criar o usuário, cadê aqui? New User. 23/11 foi feito com sucesso, olha lá. Chamou a inicialização, chamou o componente. Olha que show, pessoal. Às 23h11, ele já criou o meu usuário automaticamente. Aqui no meu fluxo, acabou que eu não coloquei para ele enviar a senha para mim no Service Desk. Eu poderia colocar isso também, que é a senha inicial que ele vai acessar. Eu poderia, por exemplo, no Service Manager aqui, ó, colocar aqui um update. Aqui, ó, tá vendo? Update Object. Ele vai pegar aquele incidente e atualizar ele. Ele atualiza aquele incidente e coloca lá gerado com sucesso, e essa aqui é a senha para o usuário. Por exemplo, o RH criou um usuário, ele vai receber essa senha e vai passar para o colaborador que vai começar novo na empresa. Então, isso, a gente tira o poder de nós e a gente passa e divide isso para as pessoas responsáveis, né? E vai ganhar muito tempo da nossa TI. Então, a gente vai... Isso aqui, pessoal, vocês podem usar para tudo. Vocês estão me entendendo? Que eu estou mostrando alguns simples exemplos. Isso aqui eu já usei para automatização de cada coisa, vocês nem imaginam. Desde automatizar a informação do AD, eu quero pegar numa base que está num SQL, atualizar o nome dos meus objetos do AD, eu quero integrar a ferramenta minha de monitoramento para enviar chamados para mim, eu quero integrar meu faturamento. Então hoje, para mim, eu tenho um processo que faz a compra, depois eu tenho que pegar essa compra de nota fiscal, por que não automatizar isso? Então já usei para vários cenários, identificar mudanças que eu tenho no meu ambiente, startar processo automático, instalar agente automático, fazer backup automático, dá para fazer várias coisas aqui. Ó. Olha que legal. Se eu vim aqui agora, vamos ver aqui. Ó. Eu vou voltar no Service Manager. Service Manager. Vamos ver. Ativo. Aqui, ó. Vamos ver. Em andamento. Ela não fechou ainda. Daqui a pouquinho, quando ela executar, ele checar lá, foi feito com sucesso? Beleza. Ele vai fazer o quê? Ele vai fechar esse meu incidente automaticamente. Então, o que ele faz? Ele tanto cria como automaticamente completa as suas requisições. Se eu ver aqui em complete, olha lá, criar o usuário da AD, foi completado com sucesso.
Então, ou seja, eu fiz o quê? Eu automatizei o processo de criação de usuário, um processo simples, que gasta tempo, que a gente geralmente fica fazendo isso manual, em vez de passar isso para quem realmente precisa fazer. Então, alguns exemplos simples aí que dá para automatização. Aqui, eu não estou mostrando todos os recursos da ferramenta do Service Mesh, mas esse, para mim, é um essencial que eu vejo de qualquer outra ferramenta, é a possibilidade de integração. Essa integração que você faz, você consegue fazer muita coisa. Então, aqui, uma vez que eu abri um chamado, olha aqui, isso aqui é um Service Quest, requisição. Eu consigo ver aqui todos os meus chamados em abertos. Então, por exemplo, aqui, vamos ver aqui, ao Open Incidents. Aqui eu posso criar filas específicas. Aqui, ó. Olha que legal. Instalar impressor, instalar computador, quem for usuário afetado. Eu consigo ver todas as informações aqui. Ó. Se eu abrir esse cara, ele vai abrir para mim o formulário que foi preenchido do meu incidente. Eu consigo ver aqui todas as informações dele. Olha aqui, ó. Eu recebi um chamado para instalar a impressora. Olha lá, qual que é o problema? Print problems. Qual que é o impacto? Médio, urgência, o tempo de resposta, qual que é a forma que ele foi, o método de contato, olha lá, o usuário solicitou o chamado, colocou o método de contato e mandou um e-mail para ele. Isso aqui é muito legal. Uma vez que eu tenho isso, olha o que eu posso fazer. Eu posso escalar, eu posso acionar um suporte remoto. Uma vez eu tenho integração assim, eu posso dar até suporte remoto por aqui mesmo. Dá para fazer muita coisa por aqui. Eu posso dar um ping no computador para ver se está funcionando. Então, por exemplo, eu dar um ping aqui, ó. Olha lá, esse aqui não está associado ao computador, que eu abri ele numa console que não é a console, não é a... Propriamente, eu estava fazendo uma máquina que estava fora do... Tô fazendo aqui, tá vendo? No meu navegador que não está no outro navegador que eu fiz, então eu não conseguiu pegar, porque eu não estou isso no meu CMDB. Mas se tivesse isso no... O que é o CMDB? É onde armazena essa informação. Se eu vim aqui, olha, dentro de administração, eu consigo... aqui, ó. Na verdade, Configuration Items. Olha que legal. Computers. Olha lá, e pega todos os meus computadores que eu tenho. Olha que legal. Todos os computadores têm no meu AD. Eu consigo vê-los aqui. O Davi está perguntando, Guilherme, eu consigo dar um stop no SLA? Davi, conseguir consegue. É a boa prática? Depende. A boa prática é você o quê? Criar SLAs específicos. Por exemplo, para criar usuário, para resolver um problema. É difícil mencionar? Mas você tem que ter pelo menos um objetivo, senão você nunca vai ter métrica. Ok? Mas dá para você fazer alguns ajustes também para parar SLA. Mas aí se algum geralmente a gente faz isso para incidente sem criticidade, que aí ajuda muito. Mas você, por exemplo, que tem incidente baixa criticidade, por exemplo, a Microsoft, para você ter ideia, tem 30 dias para atender um chamado de baixa criticidade. Então, assim, é muita coisa. Realmente. Mas tal é o prazo. Então, se qualquer catástrofe acontecer, que ela não poder atender ninguém, ela tem 30 dias para resolver o chamado de baixa criticidade. Então, é só um exemplo aí. Você precisa ter pelo menos isso acordado com os seus clientes, que é a sua própria empresa, ou os seus fornecedores. Então, é importante você ter pelo menos um SLA, que é o objetivo que você quer alcançar. Senão fica muito vulnerável. Mas dá para fazer alguns ajustes, beleza? Show! Bacana aí, pessoal. E a aula foi muito massa. O pessoal tem recursos aí extremamente avançados aí. E simples, né, de fazer. Então, eu fiz lá, não fiz nenhum código até agora. E consegui fazer automatizações em nível, assim, estado da arte, sem ter efetivamente, né, ter feito nenhum código, sem ter procurado nada, né, de customização lá para fazer tudo isso. Eu fiz de maneira simples, usando tudo recurso nativo, que dá para fazer 90% dos casos, dá para fazer tudo isso com recursos nativos, né, uma vez você sabe utilizar a ferramenta, ok? Para quem eu estou fazendo essa jornada, né, que faz parte do meu treinamento, que são a apresentação de todos os produtos da Suite System Center. Então, são dando aulas avançadas. E quem quiser avançar e evoluir, anota aí, nos próximos dias, vou abrir as vagas para o meu curso completo de System Center. Pra você ter uma ideia, eu tenho um treinamento de SCM e SCOM, é um treinamento em vários testemunhos de alunos que fizeram, é um treinamento realmente avançado, completo, em vários testemunhos de alunos que tiveram resultado já com treinamento. E agora, eu tive só esse treinamento, que era o disco com monitoramento e o SCM. E o que eu estou dando essa oportunidade agora para quem quiser fazer, né? Que vai ser o seguinte, vai ter também o treinamento de 60% completo, que eu vou mostrar todo o produto, vai ser o